Bom, aproveitar que começou a gravar e vou começar a falar. Primeiro, eu queria dar boa noite para quem está aqui. Hoje, quem vai mediar a palestra sou eu. Quem vai falar vai ser a Beatriz Carneiro, vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. A nossa palestra hoje é sobre desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento. Para quem ainda quiser tirar alguma dúvida, enfim, durante a palestra, não entendeu alguma coisa e quiser falar no final, porque a gente teve um espaço lá naquele formulário para as pessoas deixarem as dúvidas, mas às vezes fica uma dúvida depois da apresentação, então, se quiser, ao final, os últimos 20, 10 minutinhos a gente vai deixar para as dúvidas. Bom, apresentando a Beatriz é pesquisadora com experiência nas áreas de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, pós-desenvolvimento e cosmovisões, impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade marinha, ecologia das microalgas, genética molecular. Ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e participa da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, tendo colaborado para a consulta técnica na redação de relatório especial relativo a levantamentos bibliográficos e análise textual para sua elaboração. Ela é mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisando os temas de desenvolvimento sustentável e de pós-desenvolvimento. Atualmente cursa doutorado no Programa de Pós-Graduação e Ciências Ambientais e Conservação da UFRJ, analisando sinergia entre conflitos e objetivos do desenvolvimento sustentável nas Nações Unidas. Bom, vou passar a palavra agora, se a Mônica quiser falar alguma coisa. Eu queria agradecer primeiro a Bia, quem indicou você foi o Fábio, ele falou bastante de você, falou muito bem, e aí a gente conversou e você foi super solícita, respondendo, falando que toparia participar agora em abril, depois da sua defesa. Então, eu queria agradecer em nome de todo o Sustente UERJ e passar a palavra para a Mônica, que é a nossa coordenadora. Boa noite a todos. Com muita satisfação que a gente tem mais uma live sobre um tema tão importante, sobre sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu agradeço muito a Beatriz por estar aqui conosco, agradeço a vocês que estão assistindo. Com certeza vai ser uma live que temos muitos alunos da Fundação Osório, né, do Técnico do Meio Ambiente, então vai ser uma live que vai trazer uma mudança de visão para o Técnico do Meio Ambiente. O meio ambiente ele é muito estudado, ele é uma disciplina extremamente multidisciplinar, né? Mas quem começou a estudar o meio ambiente foram os ecologistas, foram os biólogos. Então, eles têm uma visão muito diferente dos químicos, dos engenheiros, que vieram depois, porque fizeram, assim, vamos dizer, né, muita bagunça no meio ambiente, e aí tiveram que correr atrás do problema. E os biólogos não, sempre com essa preocupação muito grande em sustentabilidade, em você ter um equilíbrio do ecossistema. Então, é extremamente importante para nós que tem essa visão um pouco mais de química, o Sustente UERJ, por mais que ele seja um projeto de extensão aberto a qualquer das áreas, nós somos todos professores e alunos do Instituto de Química da UERJ, então ele tem essa cara muito de química, a gente tenta trazer a química nas nossas discussões, então vai ser interessante ter uma bióloga fazendo essa interface, dando essas discussões. Então, vai ser muito enriquecedor. Eu agradeço muito a Beatriz por ter participado. E, Beatriz, a palavra é toda sua agora. Pode começar a sua live. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou desligar o meu microfone e o meu vídeo, porque às vezes fica muito pesado, mas qualquer coisa eu estou aqui. No final, a Luísa vai encaminhar e eu só vou fechar para estar agradecendo no final, tá bom? Obrigada, Mônica. Obrigada, Luísa, as duas pelo convite. Elas já falaram, eu sou a Beatriz, meu nome é Beatriz Carneiro, recém-mestre em Ecologia, e hoje eu fui convidada para falar um pouco com vocês sobre desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento, que foi o tema do meu mestrado. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode botar no chat. Eu ainda não vou estar conseguindo olhar a câmera, porque a apresentação cobre, mas qualquer coisa é só abrir o microfone também e falar, e tá tudo certo. Então, acho que vou começando. Prazer para todo mundo, mais uma vez. Obrigada, Sustente UERJ, pelo convite. Eu achei muito, muito bacana. Então, vamos começar aí essa live. Como eu falei com vocês, a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento. Então, para começar, vou começar falando um pouco sobre sustentabilidade.
A sustentabilidade, ela é um valor que surge na sociedade. Uma possível definição, assim, a definição mais básica de sustentabilidade que a gente poderia tentar dar é talvez não retirar da Terra, do planeta, da sociedade, de uns aos outros e da vida mais do que se devolve. Isso seria um conceito de sustentabilidade um pouco mais simples. E a gente vê que essa sustentabilidade, ela vem reemergindo na sociedade, ela está presente desde muitas sociedades antigas até as sociedades atuais, mas a partir dessa consciência coletiva, como a Mônica falou, dos impactos antrópicos, né, dos impactos humanos sobre a vida na Terra, a gente começa a ter essa reemergência de uma sustentabilidade. A noção dessa alteração irreversível do planeta causa uma preocupação com a continuidade da vida, e a partir daí a gente começa a pensar mais sobre o que é a sustentabilidade em si para a gente. Então, existe essa sustentabilidade aspiracional, que ela pode ser descrita como um estado social, econômico e ambiental desejável, e ela começa a ressurgir na sociedade desde a década de 1970, com algumas vertentes entre o conservacionismo e o ambientalismo. Nessa época saíram muitos documentos, muitos livros falando sobre esse tema, foi logo depois da Segunda Guerra, tinha boom de produção mundial. Então, essa temática começou a surgir nos debates mundiais, globais. E em 1972, teve a Conferência de Estocolmo, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, e foi a primeira conferência política que começou a pensar sobre o que seria a inserção dessa sustentabilidade nas nossas pautas enquanto sociedade, para onde a gente queria ir. E nessa conferência a gente vê, então, a convergência dessas agendas ambientalistas e também desenvolvimentistas. E a convergência dessas agendas trouxe o que hoje em dia a gente conhece como desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem diversas definições, mas... Bia, dá licença. Não está mudando o slide, eu não sei se todo mundo está com esse problema. Eita! Agora sim. É, porque tá... Você ainda estava na mesma página. Ai, que droga! Tá, peraí. Se eu botar aqui... Eu acho que eu vou ter que fazer assim, então. Eu sabia que o PowerPoint ia dar problema. Desculpa. Acho que tem como você colocar para apresentar. E aí aparece... Só que eu não sei mexer no PowerPoint direito. Eu acho que é a apresentação dos slides lá em cima, na barrinha. Ou aqui embaixo mesmo, aqui na barra final, aqui embaixo. Eu tava nela, gente. É porque o Meet, ele compartilha... Ele tá compartilhando a janela do PowerPoint, não a janela da apresentação. Entendeu? E aí então você vai lá e pede para abrir a janela da apresentação. Quando você mandar apresentar, sai dessa e volta. Na hora que você mandar apresentar uma janela, você procura que está a apresentação. É que ela abre a janela inteira, e aí se eu sair, ela sai de vez. Mas não tem problema, eu posso tentar fazer algo assim. Fica muito ruim. Não, a gente já está enxergando. O problema é que você não está mudando de folha, de página. Não, mas aí, agora eu vou mudar. Agora mudou. Ah, entendi. Então tá bom. Pode ficar assim, não se preocupa, não. Então tá bom. Então, se vocês querem ver, eram esses os slides que eu passei antes. E a gente chega, então, com essa convergência das pautas ambientais e desenvolvimentistas no desenvolvimento sustentável. E ele, então, é definido de diversas formas, mas uma das definições possíveis é que ele é o desenvolvimento que garante as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de garantir suas próprias necessidades. E essa é a definição que está escrita no relatório Brundtland, que foi lançado em 1987, e o nome oficial desse relatório é Our Common Future, ou seja, nosso futuro comum. Então, começa a inserir o desenvolvimento sustentável como um valor normativo da sociedade, um valor tão importante quanto, por exemplo, os direitos humanos ou a democracia. Então, isso começa a se inserir com mais força a partir dessa definição e a partir do relatório Brundtland. Mas ele tem, então, uma linha do tempo a partir desse relatório que traz para onde a gente está agora com o desenvolvimento sustentável.
Então, em 1992, aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, que nem a UERJ também, eu sou da FRJ, estou aqui no Rio, com a ECO 92, ela foi uma conferência também sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. Ela é uma conferência das Nações Unidas apelidada comumente de ECO 92, e foi nela que foram criadas os três principais painéis científicos atuais, globais. A UNFCCC, ela fala sobre as mudanças climáticas, a CBD é a Convenção de Diversidade Biológica, e a UNCCD é a Convenção de Combate à Desertificação. E são três dos painéis científicos mais importantes que trabalham, então, dentro de diversas áreas de um possível desenvolvimento sustentável. 20 anos depois, a gente teve aqui a Rio+20, que lançou o documento escrito Futuro que Queremos, que era uma revisão do nosso futuro comum, que estava lá naquele relatório Brundtland que eu comentei. E a Rio+20, que aconteceu em 2012 aqui no Rio também, foi a primeira conferência, a primeira reunião da ONU que realmente levou o nome de desenvolvimento sustentável. Ela era a Conferência para o Desenvolvimento Sustentável, apelidada carinhosamente de Rio+20. E nessa conferência, esse documento foi o início da formulação da Agenda 2030, que é o que a gente tem implementada hoje em dia, que foi implementada em 2015, e é onde são delineados as 169 metas de 17 objetivos que a gente tem que conseguir até 2030, por isso a Agenda 2030, para garantir, então, um desenvolvimento sustentável. Isso de acordo com as articulações políticas das diferentes nações envolvidas nas Nações Unidas. Então, essa é a cara dessa Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos, como eu falei, e eles são divididos em objetivos ambientais, objetivos sociais e objetivos econômicos, além de objetivos interdisciplinares, que focam mais na parceria entre as diferentes nações e diferentes instituições a partir das articulações políticas. E ele, então, delineia essa ideia de um desenvolvimento sustentável, como eu falei lá no início, de acordo com a sustentabilidade, que seria um estado econômico, social e ambiental desejável. Então, normalmente, a gente vê essa tríplice, esse tripé de proteção ambiental, responsabilidade social e sucesso econômico como o desenvolvimento sustentável. Só que essa dimensão econômica do desenvolvimento sustentável, muitas vezes ela é revertida ou olhada como um crescimento econômico, como dimensão de crescimento econômico. Principalmente na nossa agenda política de desenvolvimento sustentável mais comum, que é a que eu acabei de mostrar, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 8 é de trabalho justo e crescimento econômico. Então, isso já está traduzindo uma perspectiva em cima do desenvolvimento sustentável. E essa é uma das maiores críticas ao desenvolvimento sustentável atual. Além das críticas ao crescimento econômico como dimensão econômica, a gente vê também críticas que equiparam, então, o crescimento econômico ao bem-estar social. Então, entenderia o alcance da felicidade das sociedades atuais como o consumo. E o Eduardo Galeano, por exemplo, fala que isso é derivado do privilégio do desperdício. A gente enxerga essa felicidade como consumo, então a gente consome cada vez mais e desperdiça cada vez mais, enquanto outras pessoas e outras sociedades dentro do nosso mundo não têm esse mesmo privilégio. Além da crítica ao crescimento econômico, existem críticas à parte do desenvolvimento sustentável. Porque o termo desenvolvimento, ele surge logo depois da Segunda Guerra Mundial, quando, então, o presidente Harry Truman dos Estados Unidos falou no seu discurso inaugural sobre os países subdesenvolvidos. Foi a primeira vez que essa palavra surgiu e foi a primeira vez que foi pronunciado que as nações deveriam ajudar esses países subdesenvolvidos a alcançarem o desenvolvimento. E esses países subdesenvolvidos, então, eram majoritariamente países da África, da América Latina e da Ásia. Então, existe essa ideia de um progresso de que as nações subdesenvolvidas, hoje em dia a gente fala mais nações em desenvolvimento, ao invés de falar países e nações subdesenvolvidas,
mas que essas nações deveriam traçar uma rota em direção a esse desenvolvimento, que é um modelo pensado para o que estava acontecendo com os Estados Unidos e aconteceu na história desse país desde lá até agora. Só que esse modelo é um modelo muito específico para países que naquela época já eram países ditos desenvolvidos. Então, essas nações historicamente colonizadas, elas acabam recebendo a obrigação de correr atrás desse modelo de desenvolvimento imposto. Alguns outros autores falam que essa obrigação e essa imposição vai gerar uma grande mudança, uma grande transformação que vai ser inevitável, porque o mundo, na verdade, não sustenta esse modelo de desenvolvimento para todas as nações. Então, essa grande transformação teria que chegar inevitavelmente, e a gente chegaria nela por escolha ou por um desastre ambiental, por um colapso ambiental, que é o caminho que a gente está traçando atualmente. Então, para evitar que a gente chegue pelo colapso, a gente começa a procurar, então, alternativas a esse desenvolvimento que possam ajudar a gente no caminho a uma escolha para essa grande transformação. Então, dentro desse paradigma de alternativas ao desenvolvimento, surge o pós-desenvolvimento. O pós-desenvolvimento, ele é um grande movimento dentro do que a gente chama de discursos de transição. Os discursos de transição são, na verdade, esses discursos que estão focados em pensar essa mudança e pensar diferentes trajetórias rumo a essa grande transformação do modelo econômico e de produção vigente que a gente tem atualmente no mundo. Então, pensando nessa incapacidade da adequação da sociedade global ao modelo de desenvolvimento que a gente vive, o pós-desenvolvimento se propõe a reunir diferentes visões, filosofias, práticas, alternativas ao desenvolvimento de fato, que possam levar a gente a um caminho mais justo ou mais sustentável. Ele vem de 4 livros principais, desde 1992 até agora. O Dicionário do Desenvolvimento, do Wolfgang Sachs, em 92, foi um dos primeiros livros que contestou a ideia de desenvolvimento. Ele, na verdade, declarou em 1992 o fim do desenvolvimento, o fim da era do desenvolvimento. E, se vocês lembram, foi o mesmo ano que teve a Eco 92, pensando o meio ambiente junto ao desenvolvimento. Então, ainda que essas ideias estivessem sendo contestadas, elas também estavam sendo implementadas e instauradas com força na agenda política global. Então, essas críticas, elas vêm, esses 4 livros constroem a história do pós-desenvolvimento, chegando até ao Post-Development Reader, que é de 97, e a história do desenvolvimento do Gilbert Reese, em 2003, pensando um pouco mais em quais seriam essas alternativas, então, já que o desenvolvimento não serve mais para a gente, de acordo com esses autores. Então, o pós-desenvolvimento, ele tem alguns valores centrais, existem outros além desses que eu escrevi aqui, mas esses são alguns dos principais. Então, eles pensam que a diversidade, a dignidade e a inclusão são valores centrais para esses movimentos incluídos no pós-desenvolvimento, a autonomia e independência das pessoas, a solidariedade e reciprocidade, a instauração de uma ética coletiva, da justiça e da equidade, princípios de simplicidade, princípios de sustentabilidade ecológica, a não violência e também a valorização da relação intrínseca entre a humanidade e o resto da natureza. E, além disso, esse pós-desenvolvimento ele pode ser dividido, então, em 2 vertentes principais. Uma das vertentes seria, então, a renovação de cosmovisões originárias de populações ancestrais e indígenas, que elas se referem mais a visões e práticas tradicionais, tanto da América Latina como da África, da Ásia, que são os países mais classicamente referidos como em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, mas ela também tem a vertente que vem de conceitos que emergem de movimentos socioambientais um pouco mais recentes. Então, ao mesmo tempo que o pós-desenvolvimento se propõe a buscar alternativas que vêm de fontes muito ancestrais, ele também está olhando para o que está acontecendo agora e tentando entender quais são as demandas sociais atuais que podem ser implementadas e podem ser estruturadas dentro do pós-desenvolvimento. E dentro dessas vertentes, a gente pode identificar, então,
discursos que viriam do sul global e discursos que vêm do norte global, tendo diferentes níveis de incorporação. Eu não sei se vocês conhecem essa terminologia, então eu vou fazer um OBS rápido sobre o que é o sul global e o norte global. Eles não são caracterizações geográficas, então sul global não quer dizer todo mundo que está no hemisfério sul e norte global não quer dizer todo mundo que está no hemisfério norte. Eles são classificações geopolíticas e classificações econômicas. Então, o sul global, na verdade, se refere a países que são historicamente colonizados ou países mais pobres, na visão geral, mas ela também pode ser utilizada como uma metáfora para minorias exploradas em diversos contextos e diversas nações. Então, dentro dessas minorias exploradas, a gente pode dizer minorias étnico-raciais, minorias de gênero, minorias de sexualidade, todas essas estão dentro de um sul global. E o norte global é o seu oposto, o seu inverso. Ele se refere mais às nações historicamente dominantes, então podemos pensar em nações historicamente dominantes coloniais, imperiais, ou até mesmo no contexto atual, como os Estados Unidos. E também pode ser uma metáfora, então, para as elites nesses diversos contextos. E aí eu vou dar um breve, rápido, sobre alguns dos movimentos pós-desenvolvimentistas. Eu falei que o pós-desenvolvimento, na verdade, é uma compilação de movimentos e práticas, e aí eu vou mostrar para vocês alguns poucos. O primeiro é o decrescimento, que ele surge, essa palavra decrescimento surge pela primeira vez em 72, na França, com André Gorz, que ele usa o termo decrescimento para questionar essa capacidade de suporte da Terra em relação ao modelo de produção que a gente vive. E ele passa, então, por duas fases, sendo essa primeira fase uma fase de contestação desses limites de recursos naturais, em pensar mais sobre como a Terra vai aguentar nosso modelo econômico, nosso modelo de exploração. E aí tem dois autores muito influentes, o George Scrurogan é o que lançou um livro sobre entropia em 1971, pensando mais sobre como fisicamente as leis da física não permitiam que a gente explorasse o mundo da forma que a gente explora, e o Clube de Roma pensando mais nesses limites planetários de fato, anunciando também em 1972 como a Terra não aguentaria o nosso modelo. Então, esses alarmes já estão vindo de muito tempo, todos esses alarmes que a gente vê hoje em dia não são novidade para quem realmente está nesse meio. E uma segunda fase do decrescimento vem, então, dessa recuperação de movimentos ambientais emergentes da sociedade. Então, na França, na Itália e na Espanha, mais ou menos no início dos anos 2000, começaram a surgir movimentos ativistas que pediam por práticas mais conviviais, como transporte coletivo, restaurantes públicos abertos para pessoas de menor renda, práticas mais conviviais e locais nesses lugares. E a partir dessa iniciativa, que foi denominada de decrescimento na época, surge uma primeira conferência sobre o tema, uma conferência acadêmica, científica, em 2008, e a partir daí o decrescimento passa a olhar, então, para essa hegemonia do desenvolvimento sustentável, contestando a parte do desenvolvimento sustentável, para poder entender melhor quais seriam as outras alternativas, então. Decrescimento, o Serge Latouche, é um dos maiores autores sobre o decrescimento, e ele diz que o decrescimento nada mais é do que um slogan político com implicações teóricas. E eles, na verdade, advogam pela redução dessa escala de produção e consumo que possa aumentar o bem-estar humano e melhorar as condições ecológicas a nível global e local, a curto e longo prazo. Ou seja, eles também estão pensando na sustentabilidade do planeta. Mas esse decrescimento, apesar do nome decrescimento assustar, ele não quer dizer uma recessão econômica, não quer dizer decrescer a economia dentro do paradigma atual capitalista que a gente tem. Na verdade, seria fazer uma transição justa em direção a um outro regime, um regime de menor produção e consumo que venha de uma escolha democrática coletiva. Então, eles também não estão pensando em acabar, deixar o mundo inteiro em crise. A ideia deles é que a gente abandone todo esse
o modelo capitalista atual de economia que a gente vive e foque em alguma outra coisa que seja um pouco mais saudável para todas as sociedades do mundo. Então, o decrescimento é um desses movimentos que vem do norte global, como eu falei, ele vem da França, e outro movimento que também vem da França, também vem do norte global, então, é o ecofeminismo. O ecofeminismo também tem início na década de 70, vocês vão ver que grande parte desse debate tem início na década de 70, como eu falei, foi uma época que a preocupação com o ambiente e com a conservação do mundo como a gente conhece começou a surgir. Então, a Françoise Daubonne, em 1974, lança um artigo, na verdade, uma produção, um artigo de jornal, que fala o feminismo ou a morte. E nesse documento ela começa a provocar que o feminismo não estaria isolado dos problemas ambientais, das crises ambientais que a gente estava vivendo. Então ela começa a fazer e traçar conexões históricas, materiais e ideológicas entre a subjugação que a mulher sofre e a dominação da natureza não humana. Então, o ecofeminismo, na verdade, ele vem para mostrar que o estado de opressão vivido por mulheres e vivido pela natureza não humana é semelhante. E ele é imposto por forças e valores patriarcais. Forças e valores patriarcais, capitalistas, de uma mentalidade masculina violenta, que, na verdade, essa conexão que a gente pensa entre mulher e natureza, ela acontece não porque a gente teria uma conexão especial, mas porque a forma com a qual ambas mulheres e a natureza são dominadas é igual, é semelhante, vem do mesmo lugar, tem a mesma origem. Então, o ecofeminismo, ele se apropria muito desse processo de criação do outro, ou seja, você precisa dizer que você é alguma coisa e você é diferente do outro, estabelecendo esse outro para impor essa dominação patriarcal. Então, para o ecofeminismo, a emancipação humana ela não vai acontecer sem a liberação de todos os outros seres outrificados. E aí, dentro desses seres outrificados, a gente pode pensar de novo todas as minorias que eu já comentei, ou seriam esses outros, entre aspas, de origem étnico-raciais diferentes, de uma maioria entre aspas, né, uma maioria dentro do patriarcado branca, esses outros, por exemplo, de sexo e gênero, outros LGBTs, outros mulheres, outros que se encaixem nesse espectro de alguma forma, outros de classe, vindo de classes sociais mais pobres, que não conseguem ter o mesmo privilégio dentro dessa estrutura patriarcal, e outros dentro da ecologia também, outros se referindo, então, a essa natureza não humana que sofre com a dominação da mesma forma que as outras minorias sofrem. Então, para o ecofeminismo, é estabelecida uma visão de mundo baseada no cuidado. Porque se a gente não tem o cuidado com esses outros seres, outros seres outrificados, a gente não está, de fato, chegando a lugar nenhum. A gente está dando privilégio para alguns sem, de fato, alcançar uma emancipação real de todos os seres dominados. Então, essa é uma das principais ideias do ecofeminismo. Eu queria passar para vocês também. E mudando um pouco, então, do norte global, um pouco agora para o sul global, existem outras visões. Essa foi só uma breve revisão, existem várias outras visões vindas do norte global também, que são muito legais. Se vocês quiserem saber mais, pode me perguntar. Eu dou caminhos de pesquisa mais para frente. Mas além do norte global, como eu falei, o pós-desenvolvimento tem aquela primeira vertente, que seria uma recuperação de filosofias ancestrais, e dentro dessa recuperação de filosofias ancestrais, eu vou trazer um pouco mais do sul global agora. Então, o primeiro dessas filosofias ancestrais a ser recuperada é o bem viver. Muito provavelmente a maioria de vocês já deve ter escutado em algum momento esse bem viver, ou bem viver, como é comumente chamado. Ele pensa, na verdade, num alcance coletivo de uma vida plena, ou da vida em plenitude, baseada nas relações harmoniosas com toda a natureza, não somente a natureza humana. E o bem viver, ele vem, então, de diversas filosofias e tradições ancestrais milenares de populações indígenas aqui da América Latina.
Então, o bem viver ele não se refere necessariamente a uma filosofia. Ele vem de diversas populações e diversos povos que têm ontologias múltiplas, que têm pensamentos sobre o que seria um viver bem diferentes e tem também seus próprios contextos sociais e territoriais diferentes. Então, o bem viver ele se propõe a ser uma grande compilação. E dentro dessa grande compilação, seu maior princípio, talvez uma coisa que oriente e consiga juntar todas essas múltiplas ontologias, seria o alcance dessa vida plena. E aí, o bem viver como essa grande compilação, ele serve como uma plataforma de diálogo que integra o pensamento e também o sentimento. Ela não vem, como ela vem de uma tradição indígena, o bem viver vem de uma tradição indígena, ele insere muito além do que a gente comumente chama de um raciocínio lógico, científico, cartesiano, moderno que a gente tem. Ele não consegue pensar a vida, o mundo e essa vida em plenitude sem enxergar a multiplicidade e o holístico, né, o todo. Então, ele de fato não é um conceito único, tem diversas interpretações do que seria o bem viver, e ele pode ser dito, então, como uma utopia em construção. Assim como ele se propõe a ser um grande coletivo, ele continua sendo construído pelas pessoas que se apropriam desse termo aqui na América Latina. Existem 3 vertentes principais do bem viver: a indigenista, a socialista e a pós-desenvolvimentista. Cada um deles foca num detalhe específico dessas diferentes filosofias. A vertente pós-desenvolvimentista foca mais na função, nessa recuperação dos valores das filosofias e ver o que elas têm em comum para um uso atual do bem viver. E, como eu estava falando, as filosofias indígenas, elas não reconhecem essa noção moderna cartesiana, então elas também não reconhecem a noção de desenvolvimento que foi aquela passada no discurso do Harry Truman. Ela, na verdade, reconhece a noção de reciprocidade com a Mãe Terra, a noção de um todo, de estar inserido num contexto maior. Então, para o bem viver, a cultura e a espiritualidade são pilares indissociáveis. Assim, a gente não consegue falar do bem viver sem pensar também sobre o que isso significa para essas populações indígenas ancestrais ou atuais que fazem uso desse conceito. E como eu falei para vocês que ele vem de vários lugares diferentes, isso aqui é só um mapa para ter uma pequena noção dos diferentes nomes e termos que bem viver pode ter. No Equador, os nomes principais para bem viver, né, para essa vida em plenitude, os maiores representantes são Kawaxatia e Sumakosai, que são 2 termos mais comumente utilizados em relação ao bem viver, porque o Equador teve a inserção desses valores na sua Constituição. Pouco mais para baixo, a gente tem a Lincassai, a gente tem Sumacamanha na Bolívia, que também tem inserção desses valores na política de uma forma mais oficial. No Chile e na Argentina, comumente a gente usa o Cumemongue, que também trata de uma vida plena. E aqui no Brasil, principalmente na nossa população guarani, em algumas populações da Amazônia, a gente tem convergências entre as filosofias indígenas que indicam um possível bem viver. Então, aqui é mais comum a gente escutar sobre o Tecó-Porã, que é um nome guarani, assim como o Yanderrecó, que também é um nome guarani, e o Kametsasai, que vem muito das populações amazônicas. E aqui é só uma frasezinha que esse autor, Roberto Acosta, ele teve envolvido com a inserção desses valores na Constituição equatoriana, e ele é um dos maiores autores sobre o bem viver atualmente. Ele fala que essa visão de mundo dos marginalizados pela história é, então, uma oportunidade de construir outros tipos de sociedade, que é um pouco desse princípio do pós-desenvolvimento também. E dando continuidade, passando então da América Latina agora para a África, outro movimento dentro do pós-desenvolvimento que é recuperado de filosofias ancestrais é o Ubuntu, que vocês também já devem ter escutado falar. O Ubuntu, na verdade, ele é um conceito
Ossa, que eu nunca vou aprender a falar direito, mas ele existe em diferentes populações originais do continente africano, principalmente hoje em dia é mais manifestado na África do Sul e na Ruanda, mas ele está em diferentes populações, aqui eu botei, né, em diferentes línguas, né, Zulu, Xhosa, Sotho, Tswana e outras, mas ele é mais comum do Saara para baixo, no continente africano, e ele se refere, então, a essa humanidade. O que seria essa humanidade? A gente comumente escuta aquele eu sou porque nós somos, em referência ao Ubuntu. Mas ele, na verdade, se refere a essa condição de ser e estado de tornar-se humano. O que seria isso? Quer dizer que a humanidade de cada pessoa, ela vai ser expressa quando essa pessoa se relaciona com o outro. E aí o outro pode ser um outro ser humano ou o outro resto da natureza. Então você só vai ser humano quando você reconhecer a humanidade que tem no outro. E muito relacionado ao Ubuntu é o Ukama, que também é um conceito Shona, que fala, então, sobre parentesco e relacionalidade. Como o Ubuntu e o Ukama vêm de tradições orais, essa tradução específica é muito difícil. Então, a gente tem traduções que vêm das línguas originais para o inglês, para o português e para todas as outras línguas. Então, muito dos significados acabam se perdendo nessas traduções. Mas a ideia de Ukama, então, é que essa inter-relação humana dentro das sociedades imita um pouco o que a gente é em relação ao universo. Então, o que é o Ukama? É pensar que os laços com as pessoas, eles ultrapassam as barreiras de tempo e espaço. Então, as gerações do presente, as gerações antepassadas e as gerações futuras, todas estão inseridas em Ukama. Todas são o nosso universo e todas fazem parte de quem a gente é enquanto humanos. Então, para o conceito de Ubuntu, pensar esse bem-estar é pensar a interdependência humana com a totalidade do universo. Então, para o Ubuntu, a gente tem essa obrigação moral de cuidar do outro, não porque eu sou porque nós somos, mas, na verdade, porque nós somos, então eu sou. Não sei se vocês conseguem entender a alteração dessa frase assim tão claramente, mas eu posso explicar melhor depois. Mas é exatamente porque não existe a gente, não existe o indivíduo sem a nossa relação com o outro. Então, se a gente fere o outro, se a gente acaba com o ambiente, se a gente tem ações violentas e de qualquer forma de violência em relação ao outro, a gente estaria, consequentemente, prejudicando a nossa essência. Então, esse seria o Ubuntu. E eu quero chegar agora para concluir rapidinho, que o pós-desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável, então, eles não são a verdade. Eles são uma verdade. Cada um deles está contribuindo da forma possível da gente conseguir. E essa ideia de que uma solução única vai salvar o mundo, eu acho que a gente já desapegou dela há algum tempo atrás, porque existe essa ideia da gente abraçar a diversidade e tentar buscar, na verdade, o diálogo entre essas diferentes alternativas para alcançar uma sustentabilidade, alcançar esse estado do planeta, esse estado social, ambiental e econômico que a gente deseja, coletivamente, de uma forma que seja boa e justa, numa transição boa e justa para todo mundo que está dividindo o planeta com a gente. E aí é uma frase que eu gosto muito da Donella Meadows, que foi uma das autoras do Clube de Roma lá em 72, que ela fala que um mundo sustentável ele nunca vai ser realmente completo até que a gente pense muito nele. Então, essa é a minha ideia que eu queria passar para vocês, é pensar muito nesse mundo sustentável e abraçar essas diferentes oportunidades para a gente chegar lá, talvez, quem sabe, até 2030. E é isso, galera. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E eu sei das perguntas que estavam no formulário, a gente pode falar delas agora, mas se vocês tiverem outras perguntas também, esse é o momento. Obrigada. Muito obrigada, Bia, pelas palavras. Bom, além das perguntas do formulário, que eu posso trazer de novo, enfim, falar para você, tem uma perguntinha no chat agora. Eu acho que a Carolina está perguntando se tem alguma bibliografia do que você falou, da parte sobre Ubuntu. Tem várias, Carol.
Bibliografia sobre o Ubuntu, especificamente, eu coloquei ali o Murov, vou botar aqui no chat. Vocês podem pesquisar ele depois na internet, vão ver alguns artigos. Eu tenho mais o arcabouço, artigo científico duro, chato de ler, mas é bem interessante. E tem um livro chamado Pluriverse, que é de graça na internet, ele é aberto, se vocês procurarem. Ele, infelizmente, só tem em inglês, porque ele foi lançado em 2019, mas ele reúne diferentes movimentos desses que eu falei, inclusive todos esses 4 que eu tratei, e mais outros 80. Então, se vocês quiserem dar uma explorada também, ele dá uma introdução legal para todos esses movimentos dentro do pós-desenvolvimento. É bem bacana. Mas depois eu posso buscar mais informações sobre o Ubuntu que sejam engolíveis. E aí eu passo para o pessoal do SustentWeb para vocês. Obrigada, Beatriz. Obrigada a você pela pergunta. Bom, eu vou ler as perguntas de novo para você que apareceram no formulário, assim a gente relembra e quem não, enfim, as pessoas não viram, né, o formulário, então elas não sabem as perguntas. A primeira pergunta foi como o Brasil pode melhorar no quesito do desenvolvimento sustentável? Então, eu adorei as perguntas do formulário, inclusive eu falei para a Mônica e para a Luísa, vocês estão de parabéns, foi incrível. Mas como o Brasil pode melhorar no quesito desenvolvimento sustentável? O Brasil é um dos signatários desse acordo que eu mostrei, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, o Brasil tem uma tradição gigantesca política nessa pauta ambientalista e de desenvolvimento sustentável, tanto que a Eco 92 e a Rio+20 foram aqui. E o que a gente pode fazer, na verdade, no atual momento, para mim, a principal chave para a gente chegar em algum lugar do desenvolvimento sustentável é tratar com dignidade toda a pandemia que está acontecendo. Como eu falei, o desenvolvimento sustentável ele tem esse tripé clássico, que seria social, ambiental e econômico, e um dos objetivos do desenvolvimento sustentável fala sobre saúde e bem-estar. Então, a contenção de pandemias, a contenção de doenças infecciosas, o tratamento justo e a responsabilidade em relação a isso é um dos objetivos. Eu acho que, atualmente, no momento brasileiro, essa deveria ser um dos nossos principais focos. Outra coisa que vai acontecer esse ano, se vocês não sabem, é a cúpula do clima e vai ser, na verdade, uma das pouquíssimas vezes que aquelas 3 conferências que eu falei para vocês vão se reunir. Vai ser esse ano, em 2021, na Inglaterra, em Glasgow. Se chama COP, Conferência das Partes, e eles vão discutir o tema de desenvolvimento sustentável e principalmente o tema de mudança climática, conservação ambiental e combate à desertificação, como eu falei, e uma das possibilidades para o Brasil é que a gente esteja lá e responda à altura e participe desses acordos e participe desses diálogos, porque é muito importante, e o Brasil ocupa um lugar muito importante para essas negociações. Como eu falei, ele é historicamente protagonista desses diálogos, e eu acho que para a gente, nesse ano de 2021, esses deveriam ser 2 dos principais objetivos para o desenvolvimento sustentável. Mas, é claro, também essa agenda pode ser implementada e é implementada em diferentes municípios aqui no Brasil, independente das escalas de governo. Então, isso é uma possibilidade para o desenvolvimento sustentável aqui também. Bom, posso fazer a segunda pergunta? É claro. Bom, perguntaram como ter uma casa que possui como base o desenvolvimento sustentável. Eu fiquei abismada com essa pergunta, eu achei o máximo, porque é uma coisa que eu, honestamente, nunca tinha pensado, né, no nosso dia a dia e como ter uma casa. O que eu sei, assim, é que existem construções sustentáveis, pensando mais num ponto de vista de engenharia, talvez engenharia civil. Existem diferentes coisas que podem ser implementadas para uma energia ocupando recursos renováveis, no caso, energia solar, que pode ser uma coisa mais fácil de ser implementada, mas também existem outras vertentes de construção que pensam numa construção 100% sustentável. Então, se vocês procurarem construções agroecológicas e
voltadas para esse termo, vocês vão... eu acho que, na verdade, o termo fácil para isso é bioconstrução. Existem casas lindas, maravilhosas, gigantes, que são construídas de terra e areia e um pouquinho de cimento para ter a estrutura, mas ela é pensada para ser fora desse paradigma. Então, essa é uma das possibilidades. Se você quer 100% virar para sustentabilidade ambiental, eu acho que bioconstrução é um caminho. Mas como a gente pode fazer a nossa casa entrar no paradigma de desenvolvimento sustentável, eu acho que é pensar, eu acho que principalmente pensar sobre o nosso consumo, porque a gente tende a achar que no final da cadeia a gente não tem influência nenhuma. Mas se vocês começarem a olhar, por exemplo, a quantidade de produtos veganos que começaram a surgir no mercado, a quantidade de produtos que tratam... Eu até vi alguém comentou no chat, tipo, zero waste, que falam sobre isso, sobre a erradicação do lixo. Tem várias blogueiras e youtubers e influencers, todos de diferentes tipos, que falam sobre esse estilo de vida mais natural ou um pouco fora dessa caixinha. Mas eu acho que o principal é pensar sobre o que a gente está fazendo, tipo, sem fazer só porque a gente fez sempre, sabe? Por que você está comprando aquela marca? O que aquela marca influencia? O que aquela marca apoia? Quais são os valores que estão incluídos ali? Estou falando que ninguém precisa virar vegano de um dia para o outro, fazer alguma coisa, uma mudança radical. Mas eu acho que começar a pensar nas nossas atitudes já é um caminho muito bom para tornar a gente e as nossas casas mais dentro do desenvolvimento sustentável. Bom, a outra pergunta, tem uma pergunta no chat, mas aí eu vou continuar, porque a gente vê as perguntas do formulário, que é: quais mudanças seriam necessárias para a nossa sociedade ser sustentável? Quais são as mudanças? Desculpa, Luísa, Quais seriam as mudanças necessárias para a nossa sociedade ser sustentável? Então, o que estava ali, inclusive, naquela definição do relatório Bronfman que eu passei, é a preocupação com gerações futuras, que vocês veem um pouco mais no Ubuntu também, mas é uma preocupação do desenvolvimento sustentável. Eu acho que para as nossas sociedades serem mais sustentáveis, eu acho que a gente tem que pensar o que é melhor para a nossa sociedade, não necessariamente olhar para os modelos de sociedades que estão em algum lugar que a gente acha que é maravilhoso, mas para a nossa realidade nunca funcionaria. Então, acho que assim, pensar as soluções para a nossa sociedade é uma possibilidade de tornar as nossas sociedades mais sustentáveis. De novo, a sustentabilidade tem várias áreas, né? Ela não é só sustentabilidade ambiental. Sempre que a gente fala, a gente pensa na sustentabilidade ambiental, aquilo que eu falei do valor que está reemergindo na sociedade. A gente tem essa ideia de uma sustentabilidade muito relacionada à conservação ambiental, mas a sustentabilidade, ela quer dizer literalmente que a gente vai conseguir nutrir a nossa geração e as gerações futuras, e a gente vai conseguir garantir essas oportunidades para as gerações futuras, e a gente vai conseguir garantir essas oportunidades para o resto dos indivíduos e organismos que dividem o planeta com a gente. Então, acho que, de novo, tornar as sociedades mais sustentáveis talvez seja pensar sobre esses assuntos e identificar dentro das nossas sociedades quais são os comportamentos que a gente poderia mudar. É claro que todo mundo poderia ser vegano de um dia para o outro e todos os malefícios de desmatamento que a gente tem vindo do agronegócio iriam acabar. Mas isso é uma realidade para a gente? Muito provavelmente não nos próximos 100 anos do Brasil. Então, assim, é mais pensar o que está dentro das nossas possibilidades. E aí eu vi o comentário no chat também que você falou, que quais seriam os estados que mais implementam essas práticas no Brasil. Diferentes estados implementam essas práticas no Brasil. Como eu falei, os municípios têm essa autonomia de implementar práticas sustentáveis, mas eles estão pensando no que é sustentável para o município. Então, saiu agora, deve ter umas 2, 3 semanas, o relatório da Sustainable Development Solutions Network, eu posso botar depois a SDSN, para o Brasil, mostrando indicadores de sustentabilidade para, se eu não me engano, 790 municípios no Brasil. Então, tem pelo menos 790 municípios no Brasil gerando indicadores do que eles estão fazendo para alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro, mas respondendo um pouco a pergunta do chat,
a maior parte desses indicadores acabam aparecendo em estados mais estruturados economicamente e socialmente. Então, assim, Rio de Janeiro, São Paulo, os estados do Sul, Bahia, esses estados têm uma certa proeminência porque eles têm mais histórico e mais governança para botar isso em prática. Mas outros estados e outros municípios também fazem isso. Bom, estou só respondendo aqui o pessoal do chat. Bom, a gente só tem mais uma pergunta, que é porque hoje em dia é tão complicado ver as pessoas focando na questão sustentável e não só na econômica. Eu acho que a pessoa está falando por que as pessoas focam tanto na parte econômica e não na sustentável. E aí talvez seja por falta de incentivo, será? Eu acho que, na verdade, não é nem falta de incentivo. A nossa sociedade é estruturada pelo modelo econômico. Só que tem até uma grande frase, assim, que é comumente dita nesses meios, que as únicas pessoas que acreditam que a gente vai alcançar um mundo sustentável dentro da economia são os economistas. Porque... ou economistas ou loucos, essa é a frase, mais ou menos. Porque, de fato, esses limites planetários existem, já foram alarmados há muitas décadas, atualmente tem mais do que suficientes artigos científicos para respaldar esse conhecimento de que existem limites físicos planetários para o que a gente está fazendo com ele. Não necessariamente que a gente vai acabar com o planeta, porque o planeta vai continuar. O que a gente vai acabar é com a vida como a gente conhece. Então, a gente já está na sexta extinção em massa de espécies, e pela primeira vez desde o início da Terra, ela é causada por uma outra espécie, no caso, nós. Então, eu acho que, na verdade, não é uma falta de incentivo, é porque tudo é estruturado pelo sistema econômico na nossa sociedade global. Por isso que esses outros movimentos do pós-desenvolvimento, eles pensam muito na localidade, tem muita força do contexto social, tem muita força do que aquele local tem necessidade naquele momento, mais do que, de fato, tentar pensar numa solução única global. Porque já existe a compreensão de que a solução única global nunca vai atender às necessidades de todas as sociedades globais. Assim como a gente fala que qualquer ambiente de trabalho aumenta significativamente os debates e as ideias quando você tem uma diversidade cultural, para isso é a mesma coisa. Assim. Então, ter pessoas pensando em diferentes economias, diferentes sistemas, diferentes possibilidades também facilita para isso. Eu nem acho que a gente não pense tanto assim na sustentabilidade ambiental, acho que a gente até pensa, mas a gente tem pouco contato com essas outras possibilidades. Então, a gente sempre fica pensando que está muito fora do nosso alcance. E eu acho que a gente tem que começar a pensar no que está dentro do nosso alcance e começar a pensar também o que se adequa às nossas possibilidades, às nossas realidades. Existem pessoas pensando nesses diferentes sistemas econômicos. Existe, por exemplo, a tal da economia Donuts, que eu não sei se vocês já escutaram falar, mas provavelmente, porque está super em alta. O Biden, agora eleito nos Estados Unidos, já falou que ele vai implementar o Green New Deal, que também é outro termo que está sendo muito falado. E todos esses conceitos, o que eles fazem é colocar na economia que a gente tem a ideia de que o sistema é finito, porque a economia tende a pensar, que foi a ideia que eu falei que aquele autor em 1971 falou da lei da entropia, a gente tende a pensar que a gente pode só usar, fazer um produto, descartar e reciclar e vai voltar para o início. Só que existem diferentes perdas, e aí essas diferentes perdas viram mudanças climáticas, viram poluição, viram destruição de espécies, no meio desse processo que não fecha o ciclo. Então, essas novas economias, esses novos sistemas, que eles estão fazendo, na verdade, é pensar no que fazer dentro desse paradigma que a gente tem com essas coisas que impedem da gente de fechar o ciclo. E aí, de novo, rever o nosso sistema de produção e consumo. Eu acho que é a maior possibilidade dentro do que a gente tem atualmente. Não sei se eu respondi. Bom, eu acho que a Carolina botou mais uma perguntinha no chat, que é quais estados mais implementam essas práticas no Brasil? Essa foi que eu tentei falar um pouquinho. Os estados que mais implementam, eu não vou saber te falar de cabeça,
Mas está aí esse relatório da SDSN, vou botar aqui para vocês, SDSN. Se vocês botarem SDSN Brasil, relatório municípios ou alguma coisa assim no Google, já deve retornar, porque é bem recente. E os estados que mais reportam sobre isso, de fato, é Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, os estados do Sul. Os estados que estão mais na costa e têm um desenvolvimento socioeconômico mais avançado em relação aos outros estados brasileiros. Esses são os que mais reportam, esses são os que mais atuam, eu não posso afirmar. Bom, a Amanda levantou a mão para fazer uma pergunta. Amanda, você está aí? Amanda Rafael. Sim, Você está aí? tô aqui. Você quer fazer sua pergunta? Não era exatamente uma pergunta, é que vocês estavam falando sobre os estados que tinham mais Você necessidade. consegue só aumentar um pouquinho o seu microfone? Que está um pouquinho baixo. Eu acho, não sei se é o meu problema. Deixa eu dar uma olhada, de repente, aqui. Peraí. Eu estava tentando falar, adicionar, porque uma vez eu escutei alguém falando, eu não me lembro quem, mas alguém falou para mim que Curitiba é uma das capitais verdes do Brasil, alguma coisa assim, que é uma capital que tem muito esse negócio de ser ecológico e tal, as coisas. Eu só queria adicionar mesmo, não era uma pergunta em si. Perfeito. Eu falei os estados do Sul, mas assim, Curitiba, de fato, porque é muito também ligada ao desenvolvimento tecnológico relacionado a essas tecnologias verdes que a gente chama. Então, Curitiba também está bem... Segue essa linha. Obrigada, mano. Bom, mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, qualquer coisa para falar? Senão, acho que a gente pode encerrar. Bom, só dando um aviso, os certificados, eles já estão prontos, de algumas pessoas, tiveram outras pessoas que se inscreveram durante a palestra, assim, no início, e aí essas pessoas eu ainda vou terminar, mas deve ser enviado ainda hoje por e-mail de quem se inscreveu e quem colocou. Tem duas pessoas que não, acho que é o Ian e a Luísa, que não estão lá no formulário. Então, se vocês quiserem ganhar um certificado, o formulário ainda está aberto. Coloquem o nomezinho de vocês lá todo, que aí vai ter certificado. Só para vocês dois mesmo, que eu acho que vocês não se inscreveram no formulário. E é isso. Então, eu vou primeiro parabenizar a Beatriz pelo excelente trabalho. Foi uma palestra maravilhosa. Você vê que a participação do pessoal... E é muito importante aquilo que você falou, a gente pensar fora da caixinha, né? A gente acaba fazendo muita coisa no automático, e a gente não pensa como a gente está poluindo, como a gente está causando impacto, porque a gente acaba fazendo as coisas muito no automático. Infelizmente, são pequenos detalhes que a gente pode estar fazendo uma grande diferença. A gente tem que também sempre saber, é de grão em grão, né, que as diferenças vão acontecendo. Então, muitas vezes a gente fala assim, separa o lixo. Mas por que eu vou separar o lixo? Só eu, se eu separar o lixo e ninguém separa, não adianta. E, às vezes, é uma diferença que já é grande, né? Então, adorei a palestra, foi ótima, muita coisa, assim, interessante. Acho que o pessoal que estava aqui assistindo pelo chat, o pessoal mostrou que gostou muito. É um assunto muito importante. Infelizmente, a Laura entrou só agora. A Laura é minha aluna de doutorado. Eu convidei ela para a palestra, ela devia estar em alguma... Mas eu vou disponibilizar para os meus alunos de mestrado e doutorado. Eu dou uma disciplina de Química Ambiental, então eu vou disponibilizar a sua palestra. Bia, estou até te pedindo autorização para isso. E também ela vai estar disponível no YouTube. Depois a Luísa manda para você o link também para você disponibilizar, tá? Foi excelente e muito obrigada pelo convite. E aí também a gente vai estar dando para você o certificado de apresentação da sua palestra, viu? Muito obrigada a vocês pelo convite, eu adorei, foi muito legal falar com vocês, adorei as perguntas que vieram no formulário estão de parabéns, realmente, me fizeram pensar. E é claro, está mais que autorizada, a Mônica pode disponibilizar para todo mundo. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês também que me assistiram, ficaram até aqui. Desculpa aquele pequeno probleminha com o início. Sim. Coisas Uma do perguntinha, Bia, para você. Uma perguntinha, você vai fazer doutorado? Porque você realmente vive, você fala com propriedade, você interiorizou isso, parabéns. Você já está no doutorado? Eu acabei de entrar no doutorado.
Entrei semana passada, minha matrícula acho que foi 6 de abril, alguma coisa assim, então tá super recente, acabei de entrar também com um projeto que eu vou dar um pouquinho de continuidade, agora vou olhar um pouco mais para os objetivos de desenvolvimento sustentável também, mas sim, acabei de entrar. Muito bem, depois a gente vai convidar você para falar dos objetivos também. É certo. Obrigada, gente. Obrigada a participação de todos que estavam aqui com a gente. É importante, é com conhecimento que a gente é capaz de mudar o mundo. Nós precisamos conhecer. Então, agradeço todo mundo que participou, mais ainda os alunos que são técnicos em meio ambiente da Fundação Osório. Vocês são os profissionais do futuro que vão fazer a diferença mesmo, né? Então, muito obrigada pela participação de todas e uma boa noite. Se cuidem. O Covid está aí na nossa porta, a gente tem que tomar muito cuidado, se cuidem e fiquem em paz. Eu coloquei no final da apresentação meu e-mail, se alguém ficar com dúvida ou quiser, de fato, as referências. Não sei nem se a Carolina ainda está aqui, mas eu vou botar o meu e-mail aqui no chat, se vocês quiserem depois, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem. É isso, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Muito obrigada. E Bia, desculpa por ter errado seu nome. O nome da Beatriz é Beatriz Carneiro, não Cordeiro. Eu achava muito parecido e eu acabei errando, gente. Então, em alguns lugares alguém viu Cordeiro, provavelmente, mas é Carneiro. Estou aqui para me desculpar publicamente. Tá tudo certo, os dois são bichos lindos. É verdade. Bom, é isso. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Foi um prazer. Deixa eu...